Tarde Top de volta. E agora vamos falar sobre gravidez de alto risco. E para falar sobre esse assunto tão delicado, a doutora Karina Beliscas, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Seguinte, quais são os fatores que levam a uma gravidez de alto risco? Na verdade, eu costumo falar que gravidez de alto risco é uma coisa bem ampla, né? Você pode começar uma gestação já sabendo que ela é uma gestação de alto risco, então se você tem um problema de saúde prévio, você pode começar, se você já tem um antecedente ruim, então, por exemplo, se você já teve um antecedente de prematuridade, já teve uma perda anterior, já teve uma pressão alta anterior, você pode desenvolver durante a gestação, por alguma complicação clínica, ou pressão alta, ou diabetes que possa surgir, ou por alguma complicação obstétrica relacionada com o bebê. Então, um bebê com alguma malformação, um líquido reduzido, uma placenta que não está funcionando muito bem. Então, existem várias formas de você enxergar uma gravidez de alto risco. E hoje em dia, cada vez mais cedo, as meninas estão tomando anticoncepcional. Isso pode vir a atrapalhar uma gestação? Pode vir a ter uma gravidez de alto risco ou nada a ver? Eu acho muito engraçado, porque assim, a pessoa quando está usando pílula, ela esquece um dia, fala, é isso, vou engravidar. Né? Um dia que esquece. Aí deseja engravidar. Aí fala, meu Deus, mas eu tô tomando, eu não vou conseguir nunca. Então a gente tem esse apego no impossível, né? Então o maior problema do uso de pílula por muito tempo está associado principalmente à idade da pessoa. Então a pessoa que usou pílula por 20 anos, ela tá 20 anos mais velha, né? Ela não é que ela tomou o hormônio 20 anos e esse hormônio ficou acumulado. É que a pessoa acabou envelhecendo durante esse período que usou o método contraceptivo. Eu até costumo usar meu próprio exemplo, que eu parei de usar o método que eu usava um DIU, engravidei no mesmo mês. Você usava qual DIU? Mirena. Eu uso Mirena. É. E aí tinha essa lenda, né? Não, porque com Mirena você não menstrua, então para você conseguir engravidar vai demorar. Difícil. Foi no primeiro mês. Então, assim, e aí não tem regra, né? Não tem jeito. Cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, tem que ir acompanhando para ver, né, toda a história, a trajetória. Essa questão da gravidez é até engraçada, porque se você pegar uma mulher que não tem nenhum problema de saúde, nenhum fator de risco, saudável, parceiro saudável, vamos engravidar. A chance de engravidar no primeiro ano, sem uso de qualquer método contraceptivo, é de 80%. Ou seja, não vai ser no primeiro mês, não vai ser no segundo mês. E muitas vezes você não tem nenhum problema de saúde e não consegue nem no primeiro ano. E tá tudo bem. Então, é engraçado a ansiedade que a gente cria. Né? É Deus aqui manda, fala, minha filha, agora. Vai ser pai e mãe, entendeu? Exatamente. Maravilhoso. Hervé Sobral, um beijo. Visita os nossos estúdios aqui, nosso diretor e apresentador. Tem mais gente aí, sejam bem-vindos todos, viu? Ó, a gravidez de alto risco pode provocar um aborto? Existem muitas doenças que, se elas existem antes da gestação, né, elas podem fazer com que o ambiente gestacional fique um pouco mais difícil do embrião se desenvolver. E por conta disso, você vai aumentar o risco de aborto. A questão da idade, que é uma coisa que todo mundo fica preocupada, né? Tô envelhecendo, e agora? O que eu vou fazer? As mulheres são bem preocupadas hoje, né? Porque a gente tem outras prioridades antes da maternidade, né? A gente quer poder estudar, quer poder trabalhar, quer fazer uma série de coisas. Uma independência financeira, né? Exato. E o que acaba acontecendo é que os óvulos, eles envelhecem. Isso a gente não tem como preservar. Boa. Com quantos anos os óvulos começam a envelhecer e as mulheres precisam começar a se preocupar em relação a isso? A gente nasce com um número de óvulos fixo e eles não se multiplicam ao longo da vida. A gente sempre perde óvulo, né? A gente não está produzindo mais óvulos ao longo da vida. A partir dos cada ano vai diminuindo, não? Cada ano vai diminuindo. Ui! Então, a partir dos 35 anos, a gente chega num número de óvulos que não é que ele é insuficiente, mas o risco de você ter algum tipo de problema com esses óvulos, né, desses óvulos terem uma qualidade menor, e assim, está associado a maior risco de aborto e sim associado a outros tipos de problema, como algumas síndromes, vai aumentando a partir dessa idade. Então, bateu 35, mesmo se a mulher for super saudável, se alimentar, fazer atividade física, mesmo assim... bateu 35, tem que falar, preciso começar a pensar nisso. Se eu quiser ser mãe também. Tem essa que tem mulher hoje. Não quer ir, hoje tudo não, bem. sempre teve, né, gente? Que não quer ser mãe. Tá tudo bem, tá bom? Na verdade, a gente costuma falar assim, vai chegar nos 35, é bom já ter tomado algum tipo de decisão. É proibido engravidar depois disso? Lógico que não. A gente vê mulher engravidando com 40, 45, 42, 50. Não tem essa. E mas o risco aumenta. Tá. Então, passou dos 35, já começa a ser uma gravidez, então,
não digo de risco, mas que tem que ser monitorada ali? Tem um risco maior associado de ter algum tipo de malformação, algum tipo de síndrome, enfim, associado com a idade dos óvulos, né? Então, a gente sabe que existe essa preocupação. Descobri que tem uma gravidez de alto risco. Quais são os cuidados necessários? Tudo vai depender do que é esse alto risco. Então, se é uma gestação de alto risco, por exemplo, gestação de gêmeos, é alto risco. Qualquer uma? Qualquer uma. Jura? Porque a fato de terem 2 bebês ocupando o mesmo espaço... Um empurra o outro. Pra lá. Também. Pra lá, Também, tem essa. Um já nasce meio bravo com o outro, né? Sim. Que ficou ficando incomodado a gestação inteira. Mas você você faz com que o útero fique maior do que o habitual, né? Então você tem um risco maior de sangramento pós-parto. Tá. Você faz com que esse útero distenda mais rápido, ele aumente mais rápido, isso aumenta o risco de prematuridade. Tá. Dependendo do número, aí é mais técnico, mas assim, dependendo do número de placentas, o número de bolsas desses bebês, pode também ter um risco que um rouba a comida do outro, e aí um cresce mais do que o outro. Sério que ela rouba a comida do outro? Gente! Basicamente Olha isso! Ainda bem que eu tive irmão gêmeo, tá vendo? Rouba comida! Chocada! Então, assim, a gravidez de risco, ela pode ser de muitas formas, né? Pode ser alguém que não tem problema de saúde nenhum, 25 anos de idade, gravidez espontânea gêmeos, de risco. De risco. Né? Ou então, não tem problema nenhum de saúde, 40 anos, de risco. Pessoa acima do peso, então IMC acima de 30, de risco. Porque está associado a maior risco de diabetes, de pressão alta. Então, os cuidados vai depender aí do risco de cada um. Exatamente. E aí vai ser averiguado, vai ser pesquisado pelos médicos, gente. Tá. Exato. Bom, a gente recebeu uma notícia super triste, né? Que a esposa do Whindersson Nunes, um humorista tão querido aí pelo Brasil, o bebezinho nasceu prematuro e veio a falecer. A esposa dele super saudável, jovem, e o bebê não resistiu, nasceu prematuro. Por que isso acontece, doutora? Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, né? Não vou saber explicar com detalhes o que aconteceu, o processo. Jovem, não era gravidez de alto risco, não passou nenhum aborrecimento e o neném nasceu prematuro. Mas existem dois grupos grandes, né, de causas de bebês prematuros, né, considerando assim, entrou em trabalho de parto espontâneo, né, não foi um parto prematuro porque tinha uma alteração e foi uma cesárea. Tem diferença entre um trabalho de parto espontâneo e o prematuro? Não, é assim, às vezes a mulher tem um problema de saúde tão grave que a gente faz um parto prematuro de propósito. Ah, tá. Porque o bebê tem um risco. Tá. Então você vai lá, fala, olha, sua pressão está muito alta ou o líquido do bebê não está adequado. Tá. Então vamos fazer uma cesárea para proteger o bebê ou para proteger você. Tá. Isso é um parto prematuro. Tá. Pelo que eu entendi da história, não foi alguém que falou para ela, precisamos tirar o bebê. Não, o bebê queria nascer. Foi um bebê que quis nascer fora da hora. Quero vir agora, tô pronto. E mesmo dentro do mundo dos bebês que querem vir antes da hora, a gente tem 2 motivos, né? O primeiro que a gente fala que é a incompetência istmo-cervical. E o que é isso? Nossa, como é que chama? Incompetência istmo-cervical. Istmo Cervical. cervical. O nome mais tranquilo de entender é colo curto, que é como as pessoas entendem melhor. Colo curto. Mas quando você engravida, você não vê se você tem um colo curto ou colo comprido ou não tem isso? Não dá para saber. Não dá. Eu costumo comparar com uma bexiga. Então, quando você compra uma bexiga de aniversário e vai encher a bexiga de aniversário, tem umas que você enche, dá um nozinho e fica ótimo. Claro, e tem umas que você já enche e não consegue dar um nozinho. Entendi perfeitamente. E o colo diminui. Ótima Então, você não colocação. consegue saber qual útero que vai se comportar de um jeito ou de outro. Entendi. E aí, as mulheres que têm esse colo mais curto, conforme o bebê cresce, ele não dá conta do peso do bebê e o colo abre. E o bebê nasce prematuro. Entendi. Então, isso é um motivo de parto prematuro. Um dos motivos, né? O segundo motivo é, por exemplo, a pessoa tem uma infecção, né? Que pode ser uma infecção de urina, pode ser uma apendicite, pode ser qualquer infecção no corpo. Você cria um processo inflamatório naquele corpo que o corpo faz com que o útero entre em trabalho de parto para poupar energia, eu costumo falar. Tá. Né? Então, o corpo ele precisa se resolver com uma infecção e, para se resolver com essa infecção, ele precisa poupar a energia que ele gasta para manter aquela gestação. Então, muitos partos prematuros são iniciados por alguma infecção que faz com que o corpo entre em trabalho de parto antes. Entendi. Eu não consigo te falar, olhando a história, Tem que ter o diagnóstico, se sabe? foi uma infecção, se foi um trabalho de parto prematuro ou se Acho foi que daqui a o pouco colo eles curto. Vão colocar o diagnóstico para todo mundo agora. Acho que eles estão preparados ainda, enfim, estão cuidando do coraçãozinho lá. Ótimo. Então, mas assim, por exemplo, a gravidez é considerado um estado de alerta? Vou dar um exemplo, tá? Eu fiquei grávida e vida normal, tá? Eu não sabia até o 3º mês.
E eu malhei, eu fazia yoga de cabeça para baixo, e eu dançava, todo mundo falava, fazia musculação, fazia tudo. Minha filha nasceu super saudável, 2 meses eu já estava de volta pro trabalho aí. Tem que ter esse cuidado? Não, eu fui um pouco, sei lá, imprudente, inconsequente, digamos assim. Ou depende da pessoa? Eu sou um mau exemplo. Eu treinava crossfit, né? E eu treinei na gestação. Ah, maravilhosa, das minhas, gente. Então, crossfiteira pode, tudo bem, engravidar e continuar? Então, eu costumo falar que gestante não pode tentar fazer mais do que fazia. Então, uma pessoa que não treinava crossfit vai falar, nossa, agora que eu tô grávida, eu quero ser a musa do crossfit gestante. Não pode. Tá. Quero virar maratonista. Não pode. Né? Então, assim, tem que ter uma coerência com o que você já fazia antes, com o que o corpo estava preparado. Sim. Você tem que avaliar se existem outros fatores de risco associados. Então, existem algumas alterações no... Por exemplo, a esposa dele, né, que teve essa eventualidade. Sim. Se foi por colo curto, a gente sabe que numa próxima gestação ela tem o risco de ter o colo curto de novo. Então, é uma pessoa que a gente vai falar, olha, na próxima gestação, você evita fazer muito esforço, porque o seu útero, a gente já aprendeu, não funciona direito a parte do colo. Mas isso não significa que ela não possa ter outro bebê se ela tiver o colo curto. Não. Só significa que ela vai ser uma gestação de alto risco. Tá. E quais são as pessoas, por exemplo, que têm problema, sei lá, em engravidar por algum motivo e é reversível? Por exemplo, o útero, não tem vários que as pessoas falam de tomar trompas, alguma coisa assim? A gente tem várias causas de infertilidade, né? Então, a gente tem o útero, tem as tubas e tem os ovários. Tá. Um dos motivos é um problema anatômico. Então, o óvulo que precisa sair do ovário não consegue chegar dentro do útero, né? Por qualquer problema no meio do caminho. A tuba está com problema, o buraquinho onde liga a tuba no útero está entupido, tem um mioma ali, enfim. Temos problemas anatômicos que a gente costuma resolver com a fertilização assistida, né? Você tira o óvulo daqui, ele pula o caminho, você coloca o embrião dentro do útero. Tá. Você pode ter problemas de dentro do útero, né? Ou pólipo, ou um mioma, alguma coisa assim. Esses miomas. E aí você assim, faz uma cirurgia, eventualmente faz uma cirurgia, retira o problema que você tem, e aí você consegue engravidar, né? Se vai conseguir ou não, isso a gente tem que testar, né? Mas existe uma chance de gestação. E existem aquelas pessoas que não conseguem engravidar porque o óvulo não tá bom. Eventualmente, alguém de 45 anos que fala assim, nossa, eu quero engravidar e não consigo. Tá. Às vezes vai avaliar esse óvulo dela e o óvulo não está adequado, né? Não vai conseguir engravidar com o óvulo dela. Tá. Então, é um outro grupo de causas de infertilidade. Entendi. Então, dependendo da causa, você consegue agir no lugar do problema. Tá, porque tem muitas gravidinhas que desenvolvem diabetes durante a gravidez. Às vezes, não tem nada, é super saudável e desenvolve diabetes. Tem uma explicação para isso, não? A primeira Ela teria coisa uma que tem que ver é a história familiar. Tá. Então, é muito interessante, porque toda vez que a gente vai conversar com essas mulheres, né, que acabam desenvolvendo diabetes, na família acaba tendo algum histórico de diabetes, né? E tem que ficar medindo o tempo todo. Eu tive uma amiga, assim, me dava muita dó. Eu comi muito doce. Gente, como eu comi doce. Pensa numa mulher que comia doce, é doidada. E dá vontade de comer tudo na gravidez, tudo, né? Tem que comer desesperador. Tudo. Fiz dieta a vida inteira, Ed. Quando eu fiquei grávida, você tá entendendo? Eu engordei 29 quilos. E isso é um fator de risco para diabetes, ganho de peso excessivo. Não, mas eu voltei, tá? Passaram 2 meses, eu voltei pro crossfit, entendeu? Amamentei, tudo bonitinho, e voltei normal. Mas eu tinha muita vontade de comer tudo, porque engordei 29 quilos, estava nos Estados Unidos, a comida de lá é diferente, entendeu? Eu sentia saudade da minha mãe, comi uma barra de chocolate, do meu pai, outra barra. E aí foi indo. Haja saudade. Haja saudade. Haja saudade. Você, por exemplo, a pessoa teve uma última perguntinha, pra gente finalizar. A pessoa teve um bebê, sei lá, com 34 anos. Você acha que é mais fácil ela engravidar na sequência ou não? É mais fácil ela esperar um período e engravidar depois? Porque muita gente Você está perguntando anatomicamente ou psicologicamente? Olha, boa, hein? As duas, vamos para as duas, vai. Anatomicamente falando, eu acho que assim, o corpo, quando você tem uma gestação, tem um aborto, você tem um reset, né? O corpo, ele precisa começar de novo. Eu tô cansada de ver paciente que não menstruava direito, não conseguia engravidar, enfim. E aí, depois de uma primeira gestação, engravidou a segunda super rápido. Então, esse boom hormonal que a gente tem na gestação, eu acho que aí ele facilita numa próxima gestação para quem quer. Então, você aconselha, por exemplo, mesmo quem teve um aborto espontâneo e aí
quer porque quer ter esse filho, encavalou logo na sequência, você acha que tipo, é saudável, então, partir para a próxima tentativa? A gente pede no aborto, né, quando tem uma perda, que espere pelo menos 2 ciclos, né, 2 menstruações, para que engravide de novo. E pós-parto, dependendo da via de parto, se for normal, se for cesárea, a gente pede um tempo maior ou menor para dar tempo para cicatrizar e não ter um risco de complicação na gestação seguinte. Tá, né? Boa. E agora, psicologicamente, gente, eu vou dizer uma coisa. Complicado, né? Nós amamos nossos bebês, mas nunca mais a gente volta a ser a mesma. Não. O sono acabou, né? Barriga vazia vai ser para sempre e tudo vai. Bom, Karina Belicas, ginecologista, obstetra e mastologista, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Respondeu todas as dúvidas, volte aí para falar sobre outros assuntos, tá bom? E agora os seus contatos, se você quiser dar para as pessoas te seguirem, dar mais dicas. Eu atendo em 2 lugares atualmente, né? Eu atendo numa clínica que chama Lumia, que eu adoro. Eu não lembro o telefone, olha só. Tudo bem, meu gente. lapso, mas já a tem gente lá, tá lá, ó, já. Tem ó. lá. Tem o site. Ali está o meu contato no Instagram. A clínica também tem o contato, né? A clínica Lumia. E eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito dessa obstetrícia. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me visitar lá no meu site ou visitar lá no Instagram, que vai ser um prazer conversar com você. Parabéns pelo trabalho, deve ser incrível trazer vida para o mundo, muito né? Bom. Obrigada, viu? Muito obrigada. Seguinte, vamos ficando por aqui, mas na sequência tem Luciano Fatioli com vocês. Beijo e até a próxima. Oi, gente, tudo bem, bem? Olha a hora, olha a hora. Bem-vindos à sequência da Tarde Top aqui na Rede Brasil de Televisão. Você está nos vendo no 50.1? Bacana. Está nos vendo em outras operadoras da Rede Brasil de Televisão? Legal. Como pelo site rbtv.com.br. Eita, coisa boa de tudo quanto é jeito. Muito obrigado, bem-vindos e bem-vindas. Ó, eu não quero, não tem aquele negócio do momento maldade. Não é essa a minha intenção, juro que não. Mas frutos do mar, frutos nobres do mar, separados nos seus ingredientes, para que o chefe Tadeu, que aqui está, que é quase um Fatioli. Aliás, quanto você tem de altura? 1,90. Quanto tem de peso? 138. Pô, eu tô ganhando de você, hein? Ganhou? Tem 1,94 e devo estar com 145, Tadeu? Tô quase lá. Ai, minha Nossa Senhora. Direto do Perequê, importante bairro do Guarujá, a querida pérola do Atlântico. Tadeu tem um restaurante que é O Farol, O Farol. É isso? Há quanto tempo? 17 anos. Chegou no Perequê, quem é das antigas, como Sim. nós somos, né? Não tinha o Avelinos. Chegou no Perequê, na praia esquerda era o Avelinos, a casa da esquina, né? Em frente tem um restaurante Pé na Areia, esse é O Farol. Chegando ao Perequê, todos os restaurantes estão à esquerda. Chegando de carro, quem vai do Guarujá para lá, não quem vem da Bertioga, quem vai do Guarujá para lá, ou de Pernambuco para lá, é o primeiro da direita, já Pé na Areia, o restaurante que é uma Isso aí. tradição, né? 17 anos lá. Olha só, qual é o prato que você mais vende lá? Feijoada. Feijoada de frutos do mar? É. Então, se vocês adivinharem, uma chance, hein? Uma chance. Qual é o prato que hoje ele vai fazer? Feijoada de frutos do mar, minha Nossa Senhora. E aqui vai lula, vai polvo, vai marisco, vai meca. Eu já volto daqui a pouquinho. Tá É bom, fácil pode. de aprender? Facílimo. Fácil de fazer? Facinho. Demorou. Feijoada de frutos do mar. Que loucura, hein? Que doideira, Boa, hein? boa. Eu vou te falar, deixa eu ver que horas são. Puta, exatamente essa hora me dá uma fome danada, mas deixa quieto. Ó, outro tema é com a doutora Eliana Saad. Doutora, como vai a senhora? Eliana Saad Castelo Branco, cumprimentar assim como manda o figurino, né? Exato. A doutora que já esteve com a gente faz tempo, doutora, eu não estou me recordando agora. Não Faz lembro uns exatamente. 20 dias. Mais ou menos? Legal, legal. A doutora que é advogada, é sócia do escritório Saad Castelo Branco, é uma especialista em direito empresarial do trabalho. É importante palestrante do meio jurídico, empreendedor e de gestão de pessoas. Bom, doutora, a questão é ações indenizatórias, chapéus, por exemplo, que as empresas costumam dar nos funcionários e um advogado como bombeiro, como socorrista. É o que a senhora hoje vem aqui para bater esse papo com a gente, né? O meio judicial que visa a justa reparação do dano. Qualquer pessoa que tenha seus direitos violados, direto ou indiretamente, tem o direito de ter seu dano reparado por meio de uma indenização. Isso é lindo ler no papel, essa fichinha simpática, toda produzidinha. Mas na prática funciona em 100%, doutora?
Funciona se a pessoa procurar mesmo. Um advogado. Sim, procurar se quiser fazer, advogado. Tá. E o primeiro momento é ele se sentir, fala assim, não, eu já não suporto mais essas humilhações, então, falando no ambiente do trabalho, essas humilhações que são ofensivas, sou tratado como... um cachorro. E até mesmo falam mesmo. Sim. Então, já existe e já é muito... assim, falta as decisões no Poder Judiciário, Justiça do Trabalho. A minha grande preocupação, doutora Eliana, é minha e do povo brasileiro também, não sou exclusividade nem também estou acima de ninguém. É que a justiça é mole, doutora. Minha Nossa Senhora, essa justiça é lenta, meu Deus do céu, doutora, a justiça trabalhista é molona ou estou desatualizado, hein? Bom, só para... Desatualizado, eu diria assim, que se a gente parte também de que, ser amoroso, a gente sequer vai ter uma reparação. Então, a maior motivação é a pessoa ter esse caráter. Eu vou lá porque nenhuma cesta básica, por toda essa humilhação que eu estou sofrendo, eu vou ter. Tá. Se é amoroso... depende também, cada caso é um caso, então, Fatioli. isso que eu ia não, quem ia não vai mais, que eu vou lhe perguntar. Uma eventual lentidão de uma ação indenizatória, de um processo trabalhista, para quem nos vê pelo país inteiro agora na RBTV, a nossa Rede Brasil, o que mais deixa lenta uma ação ou uma decisão da justiça? É o valor? Não. O que deixa mais lento é aquele que é o ofensor. Tá. Né? O ofensor ele fala assim, eu não vou reparar, eu prefiro recorrer até o final do que ter que reparar. Como assim? Eu xingava aquele cara sempre de... O cara não presta, é um cachorro. É o seu incompetente. É um incompetente. Tô vendo o Ed ali, mas não tem nada a ver. Porque também ele não reconhece de que é ele que é o ofensor. Imagine, eu... Agora, se chegar a um bom senso, vamos reparar isso. Mesmo porque existe a lei. Quando eu coloco a lei, a Constituição de 88, ela traz como um princípio que é uma lei a dignidade da pessoa humana. Doutora, já não é, lógico, a primeira vez que a senhora vem aqui, doutora Eliana Saad Castelo Branco, do escritório Saad Castelo Branco. Eu tenho uma opinião, lógico que a advogada é a senhora, mas eu tenho uma opinião que muitas leis, mas muitas no papel são lindas e maravilhosas, mas na prática, que também não depende da senhora, que não é a senhora que dá um despacho, a senhora não é uma juíza, não é? Mas, doutora, não dá um desânimo e é natural que o povo fique desanimado por algumas situações? Assim, o desânimo, eu diria que existem leis, possivelmente as pessoas não sabem. A imprensa, o veículo mesmo da imprensa, ele faz um trabalho muito grande, que é buscar essa reparação e falar assim, você pode... E tem direito. Tem direito. Tem direito. Agora você vai ganhar não, outra história, né? Fatioli, eu só tenho assim, a agradecer mesmo por estar voltando, porque é de todo ser humano ter um respeito no ambiente de trabalho, ou ser bem atendido vamos dizer, num hospital também. Qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, daí você fala assim, é um desânimo? Eu posso te falar que desde 94... Nossa! Eu trabalho com indenizações. E ainda noto brilho nos olhos e também uma emoção em estar indenizando. Então, vamos lá, doutora, o que são as ações indenizatórias? Para explicar para quem nos vê nas câmeras aqui, ou do Marcelão, do Cauê, do Ricardão, do nosso Rony, do Borel, de todo esse pessoal que nos vê aí na internet ou pelas emissoras que nos retransmitem. O que é uma ação indenizatória? A ação indenizatória é aquele que se fere indevidamente outrem, o outro, né? Eu coloco outrem porque é isso. Ele é obrigado a indenizar. Pode parecer que é algo que te faz com que exista justiça. Então, o advogado, essa é a área que eu trabalho, a área de indenizações, em que é possível, através das leis, você dar uma equiparação àquela pessoa humilhada a levar
à frente aquela questão. E aí, então, a gente pode considerar que a humilhação seria ou é o principal dano, a principal questão, o principal detalhe, a principal consequência que resulta numa ação indenizatória ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu vou dar até um outro exemplo. Por favor. Para que para o público, né, a audiência saiba. Caso de atropelamento. A pessoa está atravessando na faixa, né? Pode me perguntar, não, mas passou não, ele não passou por um acaso, ele estava na faixa. Tá. Houve a pessoa, o motorista avançou a faixa. Ele caiu, e esse é um fato verídico que eu tive, e que o que aconteceu? Ele era chefe de cozinha, com a queda ele perdeu o paladar. Meu Deus. Isso, o olfato. Ele perdeu o principal instrumento de trabalho dele. Exatamente. Os olhos também, ele teve que dar vários pontos. Tá. E a reparação, daí que eu digo, então eu tenho o dano estético, o que ele deixou de ganhar como chefe de cozinha, que é essencial para o tempero, tudo, e a dor moral e a angústia. Já teve um fim essa causa? Sim, foi causa ganha. Sim, daí você me perguntou, mas isso não desanima? Sim, Fatioli, levou alguns anos, mas também fez com que houvesse uma compensação, em parte também porque antes ele tinha uma integridade, né? Então, em parte, só para ficar... Muitas vezes falam assim, também, essa ressalva, mas o Brasil vai virar que nem os Estados Unidos, né? A indenização não, é uma questão de cidadania, é uma questão da pessoa ir lá, tem direito. Doutora, as indenizações às vítimas do edifício Joelma, do fatídico e famoso caso incêndio do edifício Joelma, eles representam um marco nessa área de direito, representam. Por quê? Bom, para mim, pessoalmente, ele representa um marco e eu sou filha dos advogados do edifício Joelma. Olha! Então, naquela época, Fatioli, eu tinha 10 anos e era como o meu pai, um jovem, minha mãe também, então a Sá de Castelo Branco já está na 3ª geração, mas ao Joelma eu via do meu pai, um sonho de uma construção jurídica em que se buscava reparar trabalhadores e trabalhadoras no ambiente de trabalho. Sim. Né? Não estava pacífico na lei de que, quando eu coloco não estava pacífico, assim, não estava na lei, de que tinha que se indenizar mulheres, homens. Foi uma vitória histórica. Sim. Foi o primeiro caso, me ajude, a senhora, lógico, vem de uma linhagem de sangue jurídico em suas veias. Foi a primeira grande vitória ou conquista do mundo jurídico. É esse caso do Joelma, doutora? Foi, do Brasil. No Brasil. Em que as pessoas, elas se aglutinam pela dor. Então, foi a primeira tragédia em que havia a associação dos familiares do edifício Joelma, que viram que, para lutar com a outra parte, que é um advogado reconhecido de grande banca, na época da OAB, e o doutor Castelo, meu pai, às vezes me chamava dizendo que aqui é... Seu pai vivo? Não, faleceu em 2014. E ele não brincava, falava com seriedade. E ele lutava como se houvesse algo novo, é o Golias, né? Sim. Então, ele venceu, foi uma vitória. Sim. E muita coisa mudou também em termos de segurança no ambiente de trabalho. Que é fundamental, sem dúvida alguma. Doutora, uma outra questão. Como uma vítima, de repente, eventualmente, que esteja nos vendo agora, pode e deve proceder para ver o seu dano reparado, pelo menos tentar com auxílio jurídico dessa situação? Sim, ela deve procurar um advogado especializado. Perfeito. Eu digo especializado em indenizações, porque é que nem nesse momento, que nem o médico, né? Vai num ortopedista, não vai num clínico geral. Sim. Então, ele já vai estar afeito àquela dor,
aos danos, a um conhecimento. Vai no objetivo já, exatamente, né? Porque senão, às vezes, o que acontece? Senão pode perder? Sim, porque também ela tem que provar. Em determinados casos, vai se precisar provas, o advogado vai orientar quais são as provas, boletim de ocorrência. Vamos lá então, ó. Para vocês que estão nos assistindo agora, aqui nessa tarde top na Rede Brasil de televisão, estão prestando atenção ao que a doutora Eliane está nos explicando? Então, às vezes, aí cada um sabe onde aperta seu bolso, cada caso é um caso, não estou querendo aqui ditar regras, não é isso. Mas, às vezes, imagino eu, você de repente vai economizar. Eu vou naquele advogado, não vou usar esse termo, baratinho, não é isso, não é nesse ponto que eu quero chegar, não é assim que eu quero me explicar. Mas um advogado que me indicaram, ele nem é especialista em indenização, mas, poxa, vai me ajudar, que me falaram que ele é amigo de papo e nem... Nesse caso de indenizações, o que a senhora fala para a gente finalizar? As pessoas devem procurar especialistas em indenização, porque senão o barato vai, entre aspas, ou o erro de procurar, como a senhora falou do médico, me lembrei, um profissional mais especializado em outra área, não vai dar certo, é isso, doutora? Não dá certo porque a prova nós temos que fazer. É diferente de um caso americano em que lá já é indenizado, e a justiça é rápida lá, né? Muito, essa parte de indenizações. A justiça brasileira, não. Então, Fatioli, já aconteceu sim de a pessoa, eu vi um caso de que ela falou assim, como assim eu perdi, eu fui atropelada, mas as provas e a pessoa não era especializada. Mais uma então, as provas são, ou testemunhas, provas materiais das mais diversas, e testemunhas, ou testemunhas, em casos indenizatórios de ações por indenização, elas são fundamentais, muito mais importantes do que qualquer outra questão jurídica, mais ou menos isso? Sim, porque grande parte daí da lei, a gente tem que provar. A vítima tem que provar que houve o dano. Pois não. Doutora Eliana Saad Castelo Branco, sempre muito bom recebê-la, falando fácil, explicando mais fácil ainda. Seus contatos estão creditados nesse instante na tela. Muito obrigado. Olha, isso parece até propaganda, né? Que a gente vê aí quando vai num lugar que está lá, volte sempre. Mas verdadeiramente, volte sempre, foi muito bom, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E o Volte Sempre que é muito bom lidar com pessoas e você faz muito bem passando isso para a sua audiência. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, em nome de todos da Rede Brasil, né? Depois do intervalo, Nossa Senhora, Ave Maria, feijoada de frutos do mar. Ei, pessoal, agora eu, Juarez e eu, vamos falar de coisa boa, então vamos falar da Natural Mania. Muita atenção. Por quê? Porque você que tem ruga, celulite, flacidez, ninguém quer isso pra você, ninguém quer isso pra ninguém, claro. Não é? Então a Natural Mania traz com exclusividade o autêntico e verdadeiro colágeno concentrado. Vou falar o telefone, hein? 0800 777 8000, hein? Vai ligando, 0800 777 8000. O colágeno, Fati, e você de casa, é uma das proteínas mais importantes responsáveis pela manutenção do nosso corpo e para manter a pele com aspecto jovem. Pra você ter uma ideia, 25%, um quarto de toda a proteína do nosso corpo é formada de colágeno. Por isso ele é considerado a pílula da juventude. Então ligue para sua autoestima agora, no 0800 777 8000. Olha, para reforçar o que o Juarez fala, olha só, com o passar dos anos, o nosso corpo diminui a produção de colágeno, que é responsável pela hidratação, pela elasticidade da pele. E aí vai trazer rugas, celulite, flacidez. Ninguém merece. Por isso, seu consumo é indicado para homens e mulheres a partir dos 30 anos de idade. Mas quem tem mais do que 30? É precoce, 30 anos, mas essa é indicação médica. A partir dos 30, nós temos que começar a repor o colágeno. Para quem tem mais, que já tem 50 anos, eu tenho 50. Aí ele é indispensável, aí nem se fala, é todo dia.
Por isso, o colágeno concentrado da Natural Mania ajuda a fortalecer pele, ossos, cartilagens e tendões. As vitaminas A, C e E e os minerais zinco e selênio têm ação antioxidante, ajudando para a saúde das unhas e dos cabelos e contra ruga, celulite e flacidez, que ninguém merece. Ninguém merece nada disso. Tá na hora, Fati! Tá na hora! Coisa boa, promoção bombástica. De 5 minutos, hein? Aproveita. 2 fica melhor. Então, nos próximos 5 minutos, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, você vai ligar agora, não vai pôr a mão no bolso pra nada. É sensacional. Porque você liga agora, recebe o colágeno em casa, sem pôr a mão no bolso pra nada agora. 0800 777 8000, Fati. E se você falar que assistiu aqui na Tarde Top, na Rede Brasil, a Natural Mania vai parcelar em até 10 vezes no cartão e boleto. Não tem cobrança de entrega, não tem frete para o Brasil inteiro. E você ainda ganha um presente surpresa, hein? Mas e essa promoção como é que fica? Fala que viu aqui com o Fatioli, tá? Presente surpresa exclusivo. Promoção dura 5 minutos e nada mais. Já? Já. Liga agora. 0800 777 8000, vamos repetir. 0800 777 8000. Colágeno concentrado, autêntico e verdadeiro é o da Natural Mania. É claro. Segura! Logo depois do intervalo na Tarde Top. Até já.